Olá pessoal, tudo certo? Nessa semana nós vamos começar um assunto que é a continuação do assunto da semana passada, tá? Que era a série de pagamento, agora é sistemas de amortização. Bom, sobre a série de pagamento que nós estávamos falando semana passada, tá? Nós vamos continuar, tá? Inclusive com a mesma fórmula, tá? Que a tabela Price utiliza, tá? Mas vamos começar do começo, tá? Bom, então é o seguinte, sobre sistemas de amortização, tá? O conceito inicial, tá? É que o valor devido, tá? Ele pode ser pago, tá? Ou amortizado, que é um sinônimo, né? De múltiplas formas, de várias formas, certo? Então, prazo, periodicidade de pagamentos, carência, né? E o expressivo número de variáveis, né, que a gente pode criar segundo o interesse das partes. Quem são essas partes? Por exemplo, numa operação que eu tenho lá um empréstimo de dinheiro, tá? Uma operação que a pessoa toma dinheiro emprestado, então a parte que empresta e a parte que toma emprestado. Essas são as partes. Então o que vai acontecer é que, segundo o interesse das partes, vão ser combinados algumas formas, né, alguns quesitos que vão formar o sistema de amortização. Esses sistemas de amortização hoje em dia já estão mais padronizados. Nós vamos tratar de dois sistemas. Primeiro, o sistema amortização francês, tá? Sistema de amortização francês, que é a tabela Price, que o pessoal conhece comumente por tabela Price. E depois nós vamos ter o sistema de amortizações constantes, ou que o pessoal comumente conhece como tabela SAC. Mas inicialmente, então, nós vamos falar sobre a tabela Price, tá? Tabela Price, o sistema é francês, tá? Mas ele foi criado por um inglês, tá? O Richard Price. E ele é conhecido como um sistema francês porque ele ganhou notoriedade e ganhou aplicação, né, massiva, tá? No final no final da primeira e no início da segunda revolução industrial, certo? E como ele foi ganhando notoriedade lá na França, começou a ser aplicado largamente na França, tá? Então o que aconteceu é que a gente conhece esse sistema então como sistema francês, tá? Bom, em suma, o que que é, tá? É uma criação de um coeficiente, certo? Que vai ser multiplicado pelo capital e onde nós vamos achar a prestação, que é o que vai ser pago mensalmente. Então, os sistemas de amortização não deixam de ser série de pagamento. Eles são série de pagamento, só que existem maneiras diferentes de nós fazermos a amortização. Então, a clássica e a mais conhecida, talvez mais aplicada, seja a tabela Price. Por isso que na série de pagamentos eu passei para vocês a série de pagamentos que envolve a fórmula da Price. Inclusive aqui, novamente, nós temos aquela mesma fórmula que nós tínhamos anteriormente. Prestação é igual a capital, que multiplica o fator de acumulação de capital, que é 1 mais i elevado a n, né? Então, o fator de acumulação de capital multiplicado pela taxa, dividido pelo fator de acumulação de capital, subtraído de 1. Vamos dar um exemplo então. Conforme nós vimos vendo antes, tá? Para calcular as prestações de financiamento de R$ 1.000 a uma taxa de 8% ao mês, tá? Vai ser liquidado em 4 prestações. Então, ó, nós sabemos que o nosso prazo vai ser 4 meses, tá? Iguais e consecutivas. Ele pede então para calcular a prestação. Nós vamos substituir os valores aqui na fórmula, conforme eu já exaustivamente já mostrei para vocês. E o que vai acontecer, gente? Percebam que essa fórmula ela não é ela pode parecer mais extensa, mas não necessariamente ela é. Porque é o seguinte, esse 1 mais 0,08 elevado a quarta tem em cima e tem embaixo. Só que a gente não pode cortar um com o outro, porque em cima tem uma multiplicação e embaixo tem uma subtração, então não nos adianta. O que nós podemos fazer? Nós vamos descobrir o fator de acumulação de capital e a gente vai arredondar para 4 casas, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E aí colocar esse valor em cima e embaixo também, fazer as multiplicações, aqui a subtração. E aí sempre é o seguinte, gente, eu sempre digo para vocês, arredondem sempre para 4 casas, tá? O que vai acontecer? Vocês vão chegar a um valor de prestação, tá? De 301,80. Então, se eu pagar 4 vezes 301,80, eu vou devolver para quem me emprestou esses R$ 1.000, certo? Mais um determinado juro, tá? E a gente pode fazer através da subtração, né? 4 vezes 301,80, né?
vai dar o valor total, né, que é a dívida que eu paguei, mais o juro. E se eu quiser saber o quanto de juro eu paguei, eu divido o valor, divido não, eu subtraio o capital e aí eu tenho o juro que eu paguei. O que acontece, gente? Antes de a gente passar para a tabela, esse valor aqui é um valor aproximado. O que significa? Se a gente está arredondando esses valores aqui para 4 casas, ele vai ficar um valor aproximado. O que acontece? Eu calculei isso no Excel e deu 301,92. Essa mesma conta, com essas mesmas variáveis aqui, só que como eu não arredondei com Excel, por exemplo, ou se eu tivesse usado a calculadora, tivesse deixado os números na calculadora e fosse fazendo as operações até o final, eu ia achar 301,92 e aqui ia achar 301,80. Aqui arredondando e aqui não arredondando. Mas como eu não vou pedir para vocês usarem todos os números da calculadora, porque senão isso vai ser muito exaustivo para vocês e muito difícil também, vocês podem arredondar. Depois eu vou explicar uma diferencinha que vai dar na tabela, mas eu sei que vocês vão saber, né, vão saber diferenciar quando a conta está bem certa, né, ou quando a conta está muito errada, certo? Vamos lá, então é o seguinte, gente, monta-se uma tabela. Então na tabela nós temos período, prestação, juros, amortização e saldo devedor. Percebam também que eu tenho o período 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Olha, período 0, professor, que período é esse? O período 0 é o momento em que a operação ocorre. Então, não existe prestação a ser paga, não existe juro a ser pago, não existe valor a ser amortizado. Apenas a constituição do saldo devedor. E é o que a gente vai preencher, que foi o quê? Foi o valor que foi tomado emprestado, tá, gente? O valor sem juros, sem nada. É aquele valor ali, é o saldo devedor, ou que a gente costuma chamar também de principal. Por que principal, gente? Porque a ideia do sistema de amortização é a gente eliminar o principal, isso é, a gente abater sucessivamente o principal, isso é, esse saldo devedor, até que ele se encontre com o valor zero. O que significa? Que eu terminei de pagar a minha dívida, que eu terminei o meu sistema de amortização, a minha série de pagamento, certo? Então, o que ocorre, gente? Então, a gente vai ter que observar na hora de construir essa tabelinha, porque com certeza eu vou pedir para vocês construir essa tabela aqui, nós vamos ter que observar alguns parâmetros, tá? Primeiro, o valor da amortização correspondente à diferença entre prestação e juro, ou seja, a amortização é igual a prestação menos juros. Gente, o que é a amortização? Vamos pensar o seguinte, a primeira coisa vamos entender o que é a prestação. Prestação é aquilo que a gente paga por mês, certo? Nesse caso da Price, a prestação é fixa. O que significa? Que todos os meses eu vou pagar sempre o mesmo valor que eu tive aqui na fórmula. Eu tive esse valor na fórmula, então eu vou ter em todos os meses essa prestação. Então, quando for montar a tabela, depois que eu achar o valor da prestação, eu já jogo no período 1 até o último. Certo? Eu já jogo o valor aqui, porque eu sei que esse valor é um valor fixo, ele não vai mudar, no caso da tabela Price. Então, o que é essa prestação, gente? A prestação ela é constituída por amortização e juros. Imaginem um tijolo de concreto, gente. Um tijolo de concreto ele é feito de cimento e de areia. Quando eu vou montar lá, quando eu vou fabricar o meu tijolinho de concreto, eu vou misturar areia e vou misturar cimento. O que significa? Significa que ele vai ter a mesma composição que isso aqui. Parte vai ser a amortização, que é a maior parte, diga-se de passagem, e parte vai ser juros, que é a menor parte, certo? Mas os dois somados formam a prestação, certo, gente? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, aqui eu tenho o valor da prestação. Como é que eu vou calcular esses juros todos os meses? Esse juro aqui, na verdade, vai ser o quê? 8% do saldo devedor de 1.000. Então, 8%, 0,08 vezes 1.000 dá 80. E aí eu faço o cálculo, tá? Que é a amortização é igual a prestação menos o juros. Então, 301 menos 80, eu tenho a amortização de 221,92. O que significa, gente? Que desses 1.000 que eu estou devendo, na primeira prestação, 80 vai ser de juros e 221,92 vai sair do meu principal. Que significa 1.000 menos 221,92, eu tenho 778,08. Então, depois que eu pagar a primeira prestação, eu vou estar devendo não mais 1.000, mas 778,08.
valor das prestações é constante, conforme eu já te falei para vocês. O valor dos juros são decrescentes. Por que o valor dos juros são decrescentes, gente? Porque na segunda prestação, por exemplo, eu tenho aqui o valor da prestação é o mesmo, mas o valor do juro mudou. Inclusive, ele diminuiu. Por quê, gente? Porque antes eu estava calculando 8% de 1.000. Agora eu estou calculando 8% de 778,08 e aí dá 62,25. Então percebam que à medida que eu vou pagando as prestações, o meu saldo devedor vai diminuindo e os meus juros vão diminuindo porque eu vou sempre calcular sobre o saldo devedor. Então, por exemplo, na prestação 2 eu calculo sobre o saldo devedor do final da primeira linha, certo? Na prestação 3 eu faço o quê? Eu faço o cálculo do juro, perdão, o cálculo da prestação 2, o cálculo do juro é com base no saldo devedor do final da linha 1. Para calcular, por exemplo, o juro da linha 3, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 8%, tá? Ou 0,08 vezes o 538, e eu vou ter o 43,07. Então, eu sempre faço 8% de 538, 43,07. 8% de 279,56, 22,36. Então, eu sempre calculo o final, tá? O juro com base no final da linha anterior. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho aqui um saldo devedor de 778, porque eu paguei a primeira prestação, amortizei 221 de 1.000, tenho 778. Quando eu chegar aqui para calcular o juro da segunda prestação, eu vou fazer 8% de 778, que vai dar o 62,25. Depois eu vou fazer, para calcular o juro aqui na terceira prestação, eu vou fazer 8% de 538, 43,07. Depois, eu vou fazer 8% de 279, que é 22,36. Depois eu vou fazer um passo a passo com vocês e vocês vão perceber que é fácil montar essa tabela, tá? Vocês não vão ter dificuldades. Depois, o valor das amortizações é crescente. Olha, gente, percebam. Primeiro, o juro decresce. Por quê? Porque eu estou pagando a minha dívida e eu vou calcular sempre o juro sobre o valor que eu ainda tenho por pagar. Se eu já paguei duas prestações, então na terceira eu vou ter uma amortização, um juro menor do que nas duas primeiras, certo? E aí que tá, o juro vai diminuindo porque o saldo devedor vai diminuindo, mas e a amortização está aumentando. Percebam, 221 passou para 239, passou para 258, passou para 279. Mas a grande pergunta é, por que a amortização está subindo se o juro está baixando? Gente, se eu tenho a soma de juros mais amortização sempre dá o mesmo valor, o que acontece? Quando os juros diminuem, a amortização aumenta para contrabalançar e fechar o mesmo valor. Então, se eu tinha 80 aqui e tinha 221, depois quando eu tenho 62, eu vou pagar mais, eu vou amortizar mais do meu saldo devedor. O que significa? Que à medida que o tempo vai passando, a gente vai pagar uma parcela menor de juros em cada parcela e vai pagar uma parte maior de amortização, mas a prestação vai ser sempre a mesma. Lembrando que juro, tá? E a somada amortização é igual à prestação. Então, quer dizer, desse saldo devedor aqui, que é o valor sem juro, e a amortização é o que eu estou pagando desse principal aqui, que é o saldo devedor, né? Então, o que acontece? Cada vez que eu pago menos juro, eu amortizo mais. Então, esse sistema tem essa vantagem, que quanto mais eu pago, menos eu devo. Então, o que significa aqui? À medida que quanto mais eu pago, menos juro eu vou pagar, né, em proporcional dentro da prestação, tá, gente? Não é o valor da prestação vai ser sempre o mesmo, certo? Mas quanto mais o tempo passa, menos juro eu pago e mais do meu saldo devedor eu quito. Então, o que acontece, gente? Aqui nós temos o passo a passo para montar e preencher, no caso, a tabela price, certo? Então, aqui, preencher a primeira linha, período zero, saldo devedor. Depois, calcular o valor da prestação, certo? Que é o quê? Através dessa fórmula aqui, tá, gente? Eu vou dar para vocês um exercício onde vocês vão calcular essa prestação e vão colocar ela, tá? Vão preencher, tá? Calcular o valor da prestação e já pode preencher aqui na coluna da prestação, tá, gente? Pode preencher inteiro, tá? Depois, calcular o valor do juro sobre o saldo devedor, tá? Que é o que eu estava explicando para vocês anteriormente. Calcular o valor da amortização, que é a prestação menos juros. Calcular o saldo devedor, tá? Que é o saldo da linha anterior menos a amortização.
E no final, ir fazer isso sucessivamente até chegar na última linha que o saldo deve ser igual a zero, tá? E na linha do total, a gente tem que fazer as somas de prestação e juros para ver se dá, quer dizer, de juros e amortização para ver se dá a soma das prestações. Mas, como explicar assim não parece ser algo muito simples, eu vou mostrar para vocês aqui com números, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, colocar o saldo devedor da conta aqui. Coloquei o saldo devedor. Depois, segundo passo, calcular o valor dos juros. Calculei o valor dos juros, coloco aqui o valor dos juros. Todas as prestações. Perdão, não é calcular o valor dos juros, calcular o valor das prestações. Coloquei os valores das prestações em todas as linhas aqui, da 1 até a 4, na 0 a gente não coloca nada, na 0 é só o saldo devedor, tá, gente? Calculei a prestação, coloquei as prestações aqui, agora eu vou para a próxima parte, que é a terceira, que é o quê? Calcular o juro. Eu faço o quê? O juro da operação, que é 8%, vezes 1.000. Aí eu tenho 80. E aí eu vou fazer o quê? 301,92 menos 80, eu tenho a amortização de 221,92. E no final dessa linha eu faço 1.000 menos 221,92, 778,08. Vamos repetir esse passo na próxima linha. Já tenho a prestação, vou calcular aqui os juros. O que é o juro? O juro é 8% sobre o quê? Sobre 1.000? Não, sobre 778. Então, o valor dos juros que eu vou descobrir aqui é 8% de 778,08, que dá 62,25. Esse 239 de amortização é o quê? 301 menos 62,25. E aí eu tenho 778 menos 239, eu tenho 538,40. E assim sucessivamente. O sexto passo, a gente vai conferir se na última prestação, que aqui nesse caso é a quarta, o meu saldo devedor chega a zero. Ele deve chegar a zero, gente, certo? E aqui que vem aquele porém. Se vocês fazem a conta das prestações com arredondamento, certo? Sem utilizar todas as casas, o que vai acontecer? Esse saldo aqui não necessariamente vai chegar a zero. Ele vai ficar alguns centavos ou alguns reais. Tudo depende do valor do saldo devedor, tá, gente? Mas não se preocupem, tá? A ideia que eu quero passar para vocês é como vocês constroem a tabela e como vocês conseguem validar ela, tá, gente? Então, o que acontece? Essa diferencinha aqui, pode ter uma diferencinha aqui, nos casos, se não me engano, deu 92 centavos, se não me engano. Não chegou a R$1. Mas por quê? Porque se eu calcular com as prestações aqui de 301,80, quando eu estou fazendo os arredondamentos para 4 casas, eu chego nesse valor de prestação. Usando todas as casas, eu chego a 301,92, são 12 centavos são 12 centavos por prestação, certo? Então, 12 centavos por prestação vezes 4 é 48 centavos, tá? Eu vou ter aqui de diferença, tá, gente? Então, vou chegar aqui com 40 e poucos centavos, 50 centavos, às vezes pode chegar a R$1, R$2, se o valor do saldo devedor for um valor bem maior, tá, gente? Então, assim, ó, ele é proporcional, tá? Mas não se preocupem com isso, tá? Vocês chegarem com valor ínfimo aqui, troquinho, trocadinho, moedinha, não se preocupem, tá? E aí a sétima parte é o quê? Eu fazer a soma, tá, das prestações e chegar no valor total de o valor que eu pedi emprestado mais o valor dos juros. E aí, se eu somar todos os valores dos juros de todas as prestações, eu vou ter o valor dos juros. E percebam, se eu somar todas as amortizações, eu vou ter que chegar no mesmo valor de 1.000, que é o que eu tomei emprestado. Então, gente, o que acontece? 1.000 mais 207,68, eu paguei ao total, em todas as prestações, o valor da dívida mais os juros, 1.207,68. E é assim que a gente consegue validar a nossa tabela. Se der uma diferencinha aqui, com certeza pode dar também alguns centavos aqui, tá, gente? Mas não se preocupem com isso. Quando vocês fizerem, vocês vão ver quando vocês estão errando muito, quando vocês estão errando, que estão fazendo alguma coisa muito errada, ou quando vocês estão acertando, que a diferencinha vai dar aí bem pequena, tá certo, gente? Então, assim, ó, eu vou passar para vocês exercícios, tá? Para vocês montarem aí algumas tabelas, tá? Para vocês poderem exercitar. E na semana que vem a gente vê o próximo sistema de amortização, tá certo? Então, por essa semana é isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo
Pode ser no Google Classroom mesmo, comentário particular ou comentário na turma ali, ou mandem um e-mail para mim colocando o nome de vocês, a turma, a disciplina, qual atividade vocês têm dúvida e qual questão da atividade vocês estão com dúvida, que eu explico para vocês numa boa, tá certo? Então até a próxima, um abraço.